Arte de Correr na Chuva, capítulo 12. A saúde de Eve se tornara delicada e imprevisível. Em um dia ela sentia uma dor de cabeça terrível, no outro um enjoo horroroso. Um outro podia começar com tortura e terminar com humor azedo e depressivo. E esses dias nunca vinham em sequências. Entre eles havia dias e até semanas de alívio, a vida correndo normalmente. Então Danny recebia um telefonema no trabalho e saía correndo para socorrer Eve. Ia buscá-la de carro no trabalho. Precisava pedir a um amigo que dirigisse o carro dela. Passava o resto do dia observando sem poder fazer nada. A natureza intensa e arbitrária nas condições de saúde de Eve ultrapassava a capacidade de entendimento de Danny. Seus gritos, suas explosões dramáticas, seus ataques de angústia jogando-se ao chão. São coisas que só os cães e as mulheres entendem, porque nós nós conectamos diretamente com a dor, nós ligamos diretamente à fonte, que é a causa. Isso é algo que é ao mesmo tempo brilhante, brutal e cristalino, como o metal incandescente saindo em jato de uma tubulação. Conseguimos apreciar a beleza, desviando o pior dela, ainda que nos atinja diretamente o rosto. Os homens, por outro lado, filtram e medem catalogam. Para os homens é como um pé de atleta. Basta passar um spray específico e eles dizem que ele desaparece. Eles não fazem ideia de que a manifestação de um incômodo, o fungo entre os dedos, é apenas um sintoma, indicação de um problema sistêmico. O desenvolvimento de cândida no intestino, por exemplo, ou de algum outro distúrbio no organismo, a eliminação do sintoma não faz outra coisa senão obrigar o verdadeiro problema a se expressar em um nível mais profundo, em algum outro momento. Vá ver o médico, ele sugeriu a ela. Tome algum remédio. E ele uivava para a lua em resposta. Ele nunca entendeu, como eu, o que ele queria dizer quando falava em um remédio. Iria apenas mascarar a dor e não fazê-la desaparecer, e que não adiantava. Ele nunca compreendeu quando ela dizia que se procurasse o médico, ele iria apenas inventar uma doença que explicasse por que ela não poderia ajudá-lo. E passava tanto tempo entre as crises, havia tanta esperança. Danny ficava frustrado com a sua impotência. E esse aspecto eu podia entender seu ponto de vista. Para mim é frustrante não conseguir falar, sentir que tenho tanto a dizer, tantas maneiras de ajudar, mas que estou preso a uma caixa, à prova de som, e uma cabine isolada, a partir do qual posso ver e ouvir o que está acontecendo. Mas é como se tivesse tirado meu microfone e não me deixassem sair. É o tipo de coisa que pode levar uma pessoa à loucura. Certamente levou muitos cães à loucura. Um cachorro bonzinho que jamais seria capaz de machucar quem quer que fosse. No entanto, que acaba um dia mordendo o rosto da própria dona, enquanto ela dormia profundamente sob o efeito de soníferos. Não havia nada de errado com o cão, exceto o fato de que finalmente sua mente tinha sucumbido. Por mais estranho que possa parecer, isso acontece, parece muito nos noticiários de TV. Quanto a mim, fui encontrando formas de contornar a loucura. Treino minha maneira humana de andar, por exemplo. Treino a mastigação lenta da comida, como fazem os humanos. Estudo os programas de televisão para descobrir dicas sobre o comportamento e aprender a reagir em determinadas situações. Na minha próxima vida, quando eu nascer de novo como pessoa, serei praticamente um adulto no momento em que sair do útero, por causa de toda a minha preparação. É tudo que posso fazer por enquanto, e depois esperar que meu novo corpo amadureça e chegue à idade adulta, quando irei me destacar em todas as realizações atléticas e intelectuais que pretendo usufruir. Danny evitou a loucura do seu inferno particular na cabine à prova de som, contornando a situação. Não havia nada que ele pudesse fazer para acabar com a agonia de Eve, e quando
compreendeu isso, assumiu com ele mesmo o compromisso de fazer tudo para melhorar as outras coisas. É comum ocorrerem problemas nos carros exatamente quando a corrida está no auge. A roda dentada da transmissão pode quebrar de repente e o piloto fica sem nenhuma marcha, ou talvez quebre a embreagem. Os freios podem falhar por causa do superaquecimento, ou é a suspensão que quebra de repente. Quando tem de enfrentar um desses imprevistos, o piloto fraco bate. O piloto comum desiste. Os grandes pilotos contornam o problema. Eles descobrem uma forma de continuar a correr, como o Grande Prêmio de Luxemburgo em 1989, quando o piloto irlandês Kevin York terminou a corrida vitoriosamente, revelando mais tarde que havia pilotado durante as últimas 20 voltas da corrida apenas com 2 marchas. Conseguir ter o controle da máquina dessa maneira é a demonstração máxima de determinação e talento. Faz a gente perceber que o lado físico do nosso mundo só representa um limite da nossa determinação. Só representa um limite se nossa determinação for fraca. Um verdadeiro campeão pode realizar coisas que pessoas normais considerariam impossível. Danny reduziu seu horário de trabalho para poder levar Zoe à pré-escola. À noite, depois do jantar, lia para ela e ajudava a aprender os números e as letras. Passou a fazer todas as compras do mercado e a cozinhar. Assumiu a limpeza da casa e fazia tudo de forma excelente e sem reclamar. Ele queria evitar que Eve ficasse sobrecarregada, que tivesse qualquer trabalho que a deixasse estressada. Mas o que ele não conseguia mais, com todo o trabalho extra que estava realizando, era continuar a tratá-la do seu jeito brincalhão e carinhoso que eu estava acostumado a ver. Era impossível fazer tudo. Estava claro que ele havia decidido que os cuidados com a sua saúde teriam prioridade total. E eu acreditava que essa era a coisa certa a fazer naquela circunstância. E ele podia contar comigo. Em vez de cinza, vejo o verde. Em vez de vermelho, vejo o preto. Por acaso, isso me torna potencialmente ruim? Se você me ensinasse a ler e me desse o mesmo computador que deram a Steve Hawkins, eu também escreveria livros incríveis. E mesmo assim, você não me ensina a ler e não me dá um teclado especial do computador no qual eu possa mexer com meu nariz para mostrar a próxima carta que eu quero escrever. Por isso, de quem é a culpa? Por eu ser o que eu sou. Danny não deixou de amar Eve. Ele simplesmente me delegou a tarefa de demonstrar. Ele simplesmente me delegou a tarefa de demonstrar seu amor. Eu me transformei em provedor de amor e consolo por preocupação. Quando ela piorava, ele ficava tomando conta de Zoe e tirava da casa para ver por um dos muitos filmes maravilhosos de animações feitos para criança, para que ela não ouvisse os gritos de agonia da mãe. E eu ficava em casa. Ele confiava em mim, ele me pedia enquanto ele e Zoe aprontavam suas garrafas de água e seus biscoitos recheados, especiais sem gordura hidrogenada, que ele comprava para ela no mercado. Ele pedia: Fique tomando conta dela para mim, Enzo, por favor. E eu tomava conta dela, me aninhando ao lado da cama. Ou se ela tivesse caído no chão, me aninhando ao seu lado, onde ela estivesse. Muitas vezes ela me puxava para perto, me apertava contra o seu corpo. Quando fazia isso, me contava coisas sobre a dor que sentia. Eu não consigo ficar deitado em silêncio, eu não consigo ficar sozinho com isto. Preciso gritar e dar socos, porque parece que a dor se afasta quando eu grito. Quando fico em silêncio, ela me encontra, ela me identifica e penetra em mim e diz: agora eu te peguei, agora você me pertence. Demônio, Gremlin, poltergeist, ghost, fantasma, espírito, sombra, espírito maligno, diabo. As coisas têm medo deles, por isso relegam sua existência às histórias, aos livros que podem ser fechados e colocados nas prateleiras, ou esquecidos em um hotel. Eles fecham bem os olhos para não ver o mal. Mas acredite, quando digo que a zebra existe de verdade, em algum lugar a zebra está dançando.
A primavera finalmente se despediu de nós, com o inverno excepcionalmente úmido, repleto de dias cinzentos e muita chuva. Um frio cortante que eu não poderia chamar de revigorante. Durante o inverno, Eve se alimentou muito mal e acabou ficando só pele e osso. Quando sentia dor, passava dias sem comer. O que quer que fosse, ela não se exercitava. Por isso, seu corpo não tinha tônus. Era uma pele sem vida sobre ossos frágeis. Ela estava desaparecendo. Danny se preocupava, mas Eve nunca cedeu às súplicas para que procurasse um médico. Um caso leve de depressão, ela dizia. Eles iriam tentar lhe dar remédios, e ela não queria tomar remédios. E uma noite, depois do jantar, um dia que era especial, embora não me lembre se era aniversário de um deles ou de casamento, Danny de repente apareceu pelado no quarto e Eve estava nua na cama. Para mim aquilo pareceu muito estranho, porque fazia tempo que eles não se enroscavam, nem sequer brincavam um com o outro. Mas ali eles estavam. Ele se posicionou em cima dela e disse: "O campo está fértil. Você não está falando sério, está?" Ele perguntou. "Apenas continue." Ela respondeu depois de um momento, com olhos turvos, enterrados profundamente na cavidades oculares, engolidos pela pele distendida, sugerindo qualquer coisa menos fertilidade. "Eu adoro a fertilidade," ele disse. No entanto, aquela troca parecia fraca, sem entusiasmo. Ela fez barulho, mas estava fingindo. Eu podia jurar, porque no meio de tudo ela olhou para mim, mexeu a cabeça e mandou embora. Respeitosamente me retirei para outro quarto, peguei um sono leve. E se bem me lembro, sonhei com os corvos. Capítulo 13. Eles ficam nas árvores, nos fios elétricos e nos telhados. Eles ficam observando tudo. Os canalhas sinistros. Eles fazem um ruído sombrio, como se estivessem gozando de você, sempre grasnando. Eles sabem de onde você está quando está em casa. Eles sabem onde você está quando está fora. Estão sempre esperando. Primos distantes das aves de rampina. São raivosos e furiosos, amargos, por terem definhado geneticamente por causa dos seus irmãos. Dizem que as aves de rampina são o próximo estágio do homem na cadeia evolucionária. As aves de rampina, afinal de contas, criaram o homem segundo as lendas dos nativos da costa do Pacífico. É interessante observar que a divindade que corresponde às aves de rampina no folclore indígena das grandes planícies da América do Norte é o coiote, que é um cão. Por isso, me parece que nós misturamos no topo da cadeia alimentar espiritual. Portanto, se as aves de rampina criaram um homem, e se o corvo é primo das aves de rampina, onde é que o corvo se encaixa? O corvo se encaixa no lixo. Muito esperto, muito astuto, seus melhores atributos se manifestam quando emprega seu pequeno gênio malévolo para abrir a lata de lixo quando consegue pegar um pedaço de comida, através de algum tipo de vedação. Eles são as escórias criaturas de bandos chamados assassinos. Quando estão em grupo, boa palavra, porque quando estão juntos, dá vontade de matá-los. Nunca corra atrás dos corvos. Eles se afastam saltitando, provocando, tentando ludibriar você, para que você comece uma perseguição e que você irá se machucar, tentando levar você a um lugar distante, onde possam fazer de você também parte do lixo. É verdade. Às vezes, quando tem um pesadelo, sonho com corvos, com um assassino cometido por eles, atacando-os impiedosamente, mas despedaçando cruelmente. É muito ruim. Quando mudamos para a nossa casa, aconteceu uma coisa com os corvos. É por isso que eu sei que eles me odeiam. É ruim ter inimigos. Danny sempre recolheu os meus dejetos em pequenos saquinhos biodegradáveis. Fazer parte do que as pessoas se dispõem a fazer como penitência por sua necessidade de manter os cães sob supervisão estrita. Elas precisam recolher nossos excrementos do meio da grama com um saquinho plástico virado do lado do avesso. Precisam pegar aquilo com as mãos e manipulá-lo, mesmo com a barreira do plástico.
é uma tarefa que não lhe dá prazer, por causa do cheiro. Ainda que seu olfato não fosse sofisticado o bastante para distinguir a sutileza das camadas de odor e de seu significado. Danny recolhia os pequenos sacos com cocô e guardava em uma sacolinha de supermercado. Depois ele jogava a sacola maior em uma lata de lixo do parque, que ficava na subida da rua. Acho que ele não queria poluir a própria lata de lixo com sacos que contivessem minhas fezes, eu não sei. Os corvos, que se orgulham de serem primos das aves rampinas, sendo, portanto, muito espertos, adoram ir atrás de uma sacola de mercado. Em muitas ocasiões vieram atrás de uma sacola deixada na varanda, enquanto Eve ou Danny iam trazendo as sacolas aos poucos para dentro. Eles conseguem chegar perto e ir embora muito depressa. Talvez encontrar um biscoito ou algo parecido e sair voando rapidamente. Certa vez, quando eu era novo, os corvos perceberam que Eve estava chegando em casa com sacolas de mercado e se reuniram na proximidade, agrupando-se em uma árvore que ficava bem na ponta do terreno da casa. Muitos deles ficaram em silêncio sem querer chamar a atenção para si mesmo, mas eu sabia que eles estavam lá. Eve tinha estacionado o carro na entrada da casa e fez várias viagens com as sacolas do carro até a varanda. Depois da varanda para dentro da casa, os corvos ficaram observando e perceberam que Eve deixou uma das sacolas para trás. Bom, eles são espertos, não há como negar, pois não se mexeram imediatamente, ficaram observando, esperando, até Eve subir a escada e tirar a roupa e entrar na banheira, como costumava fazer nas tardes que não ia trabalhar. Eles observaram e certificaram-se de que a porta de trás estava fechada e trancada, para que os ladrões e sequestradores não pudessem entrar, de maneira que eu também não conseguiria sair. Só então decidiram se mexer. Eles desceram precipitadamente, vários deles pegaram as sacolas com os bicos. Um deles me provocou andando até a janela, tentando fazer com que eu latisse. Normalmente eu teria resistido à vontade, só para irritá-los, mas sabendo que eu sabia, lati algumas vezes o suficiente para convencê-los. Eles não foram muito longe, queriam me ridicularizar, queriam que eu os visse se deliciando com as gostosuras da sacola. Por isso pararam dentro do quintal, na grama, o grupo inteiro. Eles dançaram em círculos, fizeram caretas para mim e bateram as asas e os chamaram os amigos. Abriram um plástico, mergulharam o bico para comer a comida maravilhosa e as coisas deliciosas que estavam lá dentro. E comeram. Eles engoliram aqueles pássaros idiotas. Comeram o que estava dentro da sacola. Engoliram com júbilo. E engasgaram com a quantidade gigantesca da minha merda. Minha merda. Ah, as caras que eles fizeram. O silêncio estupefado, a indignação, as cabeças se debatiam e eles levantaram voo em massa para a casa do vizinho de cima, que tinha uma fonte para poder lavar os bicos. Depois eles voltaram, limpos e bravos. Centenas deles ficaram na varanda aos fundos e no gramado atrás da casa. Eram tantos que pareciam uma camada ondulante de piche e penas, com todos os olhinhos pequenos e brilhantes cravados em mim, me fitando fixamente para, como se dissesse: sai daí, cachorrinho, que vamos arrancar os seus olhos. Eu não saí e logo eles foram embora. Mas quando Danny chegou em casa depois do trabalho, naquele dia, deu uma olhada nos fundos. Eve estava preparando um jantar para Zoe, que ainda era muito pequena, estava em sua cadeira de bebê. Danny olhou para fora e perguntou: por que tanta sujeira de cocô de pássaros na varanda? Eu sabia, se tivesse um computador como o do Stephen Hawking, poderia ter feito uma ótima piada com essa informação. Ele saiu e ligou a mangueira e lavou a varanda. Juntou os saquinhos de cocô rasgado, surpresos, mas sem fazer perguntas. As árvores, os fios telefônicos e os fios elétricos estavam carregados de pássaros, todos observando. Eu não saí atrás dele, e quando ele quis sair, em minha cama e dormi. Foi muito engraçado olhar aqueles pássaros idiotas que se acham tão espertos com seus bicos cheios de merda de cachorro. Mas como ocorre com todas as coisas, isso deve ter repercussão. Desde essa época, os meus pesadelos têm sempre corvos enfurecidos, com um assassino cometido por eles. Final do capítulo 13.